Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Esse é o 11º episódio e hoje a gente trouxe um tema muito importante, muito especial, que está muito em alta, que é os destaques das diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiológico em emergência de 2025 da American Heart Association. Vai ser um episódio muito técnico e muito didático, de forma rápida, para elencar para vocês as principais mudanças que tiveram nessa diretriz de 2025. Hoje eu estou aqui com o Dr. Márcio Nakashima. Muito obrigada, doutor, pela presença. O Dr. Eduardo não pôde estar presente, mas ele está com a gente em pensamento. Então, vamos começar. São 760 novas recomendações, né, da American Heart Association, sendo que apenas 11 delas têm nível de evidência A. Achei importante pontuar isso, né, porque são muitas mudanças que vêm acontecendo, ainda muito precisa ser estudado sobre ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiológico de emergência nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, que muda muito o padrão do atendimento. Mas o quão melhor a gente conseguir estudar para fornecer um melhor atendimento para o paciente, melhor vai ser o prognóstico, né? Exato. E tendo essas atualizações, quanto mais nós utilizarmos ela, mais elas vão poder ter a chance das evidências aumentarem para novos estudos. Então, não ficar limitado a, se não é A, eu não fazer. Então, assim, nós termos a cabeça aberta para poder pensar nisso exatamente. Muito bom. É o que a gente estava falando no episódio, que ainda vai vir, que sobre princípios e preferências, né? Exato. Então, o princípio é o mesmo do atendimento da RCP, mas a gente teve umas mudanças aí nas preferências. Vamos começar, então, falando sobre suporte básico de vida em pediatria, doctor? Então, nas mudanças que tiveram, saiu o protocolo da parte da compressão torácica com 2 dedos. Agora, a compressão torácica, ela é circundando a criança e com os 2 polegares, ou você botar o paciente em um local fixo e fazer a compressão, né, com o dorso da mão, com a parte... Não, com a região tenar da mão. Com a região tenar da mão. Então, você fazer essa compressão, isso demonstrou uma melhor, né, qualidade da RCP. Isso, nos bebês, né? Isso. E, então, saiu a técnica dos 2 dedos, que era muito utilizada também, né? E também era uma técnica associada a maior lesões de órgãos abdominais, porque os dedos ficavam mais abaixo do processo, acima do processo tifoide, isso causava maiores lesões. Foi visto que essa técnica dos 2 dedos, com uma mão só, ou essa região, foi melhor, né, para a RCP nos bebês. Próximo tópico é a obstrução de via aérea com corpo estranho. O que mudou, doctor? Nas crianças, né? O lactente, a gente já teve uma mudança pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas aí mudou agora para as crianças. Mudou no adulto também, então a gente vai começar falando aqui no suporte básico de vida em pediatria. O que mudou, doctor? Conta pra gente. Então, a vantagem é que hoje a gente, tanto para o adulto quanto para a criança, vai ter o golpe nas costas, né? O golpe dorsal, né? 5 golpes dorsais, voltando com 5 compressões torácicas. 5 compressões abdominais, né, para essa desobstrução, até a desobstrução ou até a perda da consciência da criança. Caso haja a desobstrução, né, manter vias aéreas pérvias, patentes, e caso haja perda da consciência, aí para o protocolo de RCP. Perfeito. Então, gente, só reiterando aqui, ficou um pouco confuso a minha fala. A técnica dos 2 dedos não é mais recomendada, e sim dos 2 polegares e da região hipotenar da mão para a RCP de bebês. Essa técnica dos 2 dedos, ela evidenciou maior lesão de órgãos intraabdominais quando era feita a autópsia dessas crianças que passaram pela RCP e, infelizmente, evoluíram para óbito. Então, a OVACI nas crianças mudou, com 5 golpes e com 5 compressões abdominais, até que o corpo estranho seja eliminado, a criança fica inconsciente. Muito importante o que o senhor pontuou, porque uma vez inconsciente, a gente não vai tentar mais desobstruir essa via aérea, e sim partir para um atendimento de RCP. A gente nossa abordagem aqui é bem técnica, né, doctor? Mas uma vez que você que não trabalha com atendimento pré-hospitalar, que não é da área da saúde,
antes de iniciar essas manobras, a gente fala muito sobre cadeia, a gente vai falar mais para frente sobre a cadeia de sobrevivência na PCR. Mas existe uma cadeia de sobrevivência para esses tipos de atendimento, que é uma vez que a gente está com uma paciente ali engasgado, um paciente inconsciente, um paciente que está precisando de um atendimento médico de emergência, o quão antes a gente fizer o acionamento do serviço de emergência, é melhor. Provavelmente a orientação vai vir pelo telefone do profissional do outro lado da linha do serviço de emergência, seja Corpo de Bombeiros, seja a Polícia Militar, quantos vídeos a gente não vê aí de policial militar desengasgando criança pelo telefone, seja do médico regulador no SAMU, né, ligando o 92, mas se tem outra pessoa com você, peça que essa pessoa chame ajuda ou acione o serviço de emergência e prontamente inicie as manobras, né? Porque isso vai com certeza salvar a vida dessa criança e desse adulto, porque quando a equipe chega, às vezes o desfecho já é desfavorável, né? E para bebês com ovácie grave, recomenda-se, então, também falando sobre compressão torácica. Bebê, a gente não faz compressão abdominal no desengasgo, né? Tem que fazer os golpes dorsais e as compressões torácicas por conta da prevenção de lesões intraabdominais. Exato. Então, a gente também vai fazer a compressão do tórax desse bebê com a região tenar da mão, mas o objetivo não é melhorar o fluxo sanguíneo para os órgãos essenciais à vida, e sim a pressão para poder mobilizar esse objeto que está na via aérea dessa criança e expulsar da via aérea do bebê, tá? Suporte básico de vida em adultos agora. Então, o ováce, no adulto também, né? 5 golpes dorsais na região interescapular, seguidos de 5 compressões abdominais, também até, voltando ao mesmo assunto, até ou expelir completamente esse objeto, esse corpo estranho, ou até o paciente perder a consciência. Perdendo a consciência, deitar ao solo e iniciar a RCP, lembrando exatamente da cadeia, solicitando ajuda, iniciando todos os procedimentos para prosseguir nessa RCP. Perfeito. Então, para crianças maiores de 2 anos e adultos, teve essa mudança, então, da ovácie, do cuidado que vai ser fornecido com a obstrução de via aérea por corpo estranho. 5 golpes dorsais, começamos com 5 golpes dorsais e depois 5 compressões abdominais, intercalando esses movimentos até a desobstrução, a perda da consciência. Os lactentes, os bebês, né, engasgados com líquidos, a gente teve uma mudança pela Sociedade Brasileira de Pediatria no início do ano, que é lateralizar a criança, retirar a quantidade de líquido e estimular esse bebê para que ele chore. E a mudança e o desengasgo desse bebê, desse lactente, que é bebê de colo ainda, com corpo estranho, manteve golpes dorsais e compressões torácicas. Isso não mudou, tá, gente? É só criança acima de 2 anos, né, que a gente consegue realizar a manobra de compressão abdominal, uma criança que já fica em pé, que deambula, né, e os adultos. Próximo tema, eu particularmente achei muito polêmico no suporte básico de vida em adultos, é o manejo da via aérea em adultos com traumatismo de crânio e coluna cervical. Fala pra gente, Doc. Exato. Antes, caso você não consiga, né, fazer uma abertura adequada da via aérea do paciente, com a elevação da mandíbula, com a anteriorização da mandíbula, está autorizado agora a manipulação por profissional de saúde treinado para retificação dessa via aérea e mobilização dessa cabeça. Com a elevação do queixo, né, e chin lift e mobilização da coluna cervical, né? Porque aí a prioridade não é o manejo da coluna cervical, e sim a abertura da via aérea para poder fornecer uma ventilação eficaz na RCP, né? Muito bom. E aí também um tema um pouco complicado para a gente, né? Que utiliza muito o que a gente vai falar agora, que é o uso rotineiro de dispositivos de RCP em adultos em PCR. Fala para a gente. Exato. Na verdade, ele não recomenda, mas ele também não contraindica, né? Então, assim, ele não recomenda de rotina, mas ele não há uma contraindicação. A recomendação ocorre, né, em uso rotineiro. Ele não recomenda o uso rotineiro, mas se houver, né, na necessidade por segurança ou até por baixo efetivo,
a utilização realmente do dispositivo de compressão torácica na RCP. Pensando desculpe interromper o senhor, pensando em recursos humanos, né? Numa unidade de suporte avançado, o nosso recurso é pouco. Ter que perder ali um membro da equipe para poder fazer a compressão torácica, às vezes acaba atrapalhando o desenrolar da RCP, perda no tempo da administração da droga, uma falta de um manejo adequado de via aérea, o compressor auxilia muito, né? Exato, e lembrando que no máximo nós temos aí 3 na nossa viatura. Isso. Então, a cada 2 minutos eu trocando, né, pelo grupo, em 6 minutos o meu efetivo já foi utilizado. Então, nós temos ainda que pensar que isso pode perdurar, que ainda depois dessa RCP não terminou ali como num intra-hospitalar, nós temos ainda que tirar esse paciente do local. Então, tem todo o desgaste. Então, volto a falar, não é contraindicado, ele não está recomendado. Então, para as pessoas não entrarem nessa contradição. Né? De que a RCP com o dispositivo mecânico não é boa, muito pelo contrário. A vantagem logística e técnica ali num atendimento pré-hospitalar é muito grande, né? Exato. Próximo tópico, suporte avançado de vida em adultos. Fala aí pra gente, doctor. Então, é a desfibrilação com dupla sequencial, né? Duplo vetor sequencial. Mudança do vetor e dupla sequencial. Então, assim, não está ainda, não foi estabelecido, né? Não está ainda confirmado, não está estabelecido, mas é já algo que já está sendo falado. Então, duplo choque, a administração do duplo choque, a mudança do vetor para os pacientes com ritmo chocado refratário não está indicada, né? Aquela mudança da colocação da pá, anteroposterior, ou então desfibrilar o paciente, às vezes com dois dispositivos, ou então com 4 pás de DEA, né? Porque a pá do DEA tem 2, não é recomendado de rotina, né? Pensando num paciente com choque, com ritmo chocal refratário às manobras, né? A desfibrilação. E próximo, utilidade. Então, o próximo é o acesso, né? O acesso, obtenção do acesso para administração de droga vasoativa. Exato. Então, ele fala no intravenoso e no intraósseo. Então, são os dois que ele relata. Então, houve até uma discussão se realmente a parte, né? Se a medicação pelo tubo ou não, no artigo que a gente leu, não encontrou a contraindicação, mas ele não dá ele como uma opção. Não é descartado, né? Então, não é recomendado, mas também não está descartado, mas de preferencialmente o acesso intraósseo e o acesso endovenoso. Exato. Não havendo nessa comparação, não houve desfecho significativo, né? No uso do acesso intraósseo. O acesso endovenoso ainda é o preferido, né? Ele não se sobrepõe ao desfecho do acesso intraósseo, então do acesso intravenoso. Então, o acesso intravenoso ainda é o preferencial nesses casos. Lembrando, seguido, né, feita a medicação, seguido de um flush, elevação do membro. Apesar dele escrever aqui as orientações, assim, as bases a gente não pode perder. Exato. Então, faz a medicação, faz o flush, elevação do membro. Perfeito. PCR ritmo chocável. É aceitável que seja administrada a epinefrina após a falha das tentativas iniciais de desfibrilação. Eu acho que talvez isso mude um pouco, né? Porque, em tese, hoje a gente aplica a primeira dose da epinefrina após o segundo choque refratário. Então, a princípio, me parece que esse momento da primeira epinefrina ficou perdido. Exato. Né? Então, eu acho que eles devem ter feito isso também baseado, porque até você pegar o primeiro acesso, calculando a nossa realidade no APH, o paciente não está com acesso venoso, né? Então, até funcionar, a gente já começou praticamente. E aí até poder administrar, né, essa primeira medicação, essa primeira dose, às vezes esse paciente já foi desfibrilado algumas vezes, Exato. Né? Então, às vezes, mantém a orientação como administrar a primeira dose de epinefrina 1 miligrama assim que possível, né? Perfeito. E quando refratário, as tentativas de desfibrilação. Temos uma mudança importante também na carga da cardioversão elétrica sincronizada para pacientes com fibrilação atrial de alta resposta e flutter atrial. Antigamente, começávamos ali com 50 a 100 joules, né, para esses pacientes. Hoje está indicada a carga inicial de 200 joules com um desfibrilador bifásico, que é a carga inicial que a gente usa para desfibrilação também, né?
Exato, evidenciaram melhores desfechos, né? Ao invés de você dar vários choques, você com a dose máxima, né? Com a potência máxima, você já conseguiu responder isso. Isso já aconteceu lá atrás também, na época da PCR, que vinham os choques quando não era o bifásico, né? Que eram choques crescentes e foi visto a melhor desfecho com 200 joules já desde o princípio e agora está sendo visto também. Perfeito. Nesse momento. E a carga pode ser aumentada, né? Se falha do choque na cardioversão. Tem um ponto legal também que ele menciona que esses choques iniciais de 200 joules, eles não propiciam a fibrilação ventricular para paciente com fibrilação atrial. Antes o medo era esse, né? Que cardioverter o paciente evolui com uma PCR ritmo chocável. E fluttering é FA de alta resposta, então não é mais um risco, e sim um benefício. A gente iniciar a cardioversão elétrica sincronizada do paciente com 200 joules. Só atentando para isso. Nós estamos agora falando de cardioversão, não de desfibrilação, tá? Eu dei o exemplo lá da época da PCR, aquele evento era desfibrilação. Nesse momento é cardioversão. Cardioversão elétrica sincronizada, não esquecer de sincronizar, né, o equipamento antes de cardioverter esse paciente, né, de aplicar o choque, senão o paciente vai evoluir, provavelmente com a PCR ritmo chocável mesmo, mas por conta da falta de sincronização, né? A gente não pode esquecer do mnemônico Osasco. Exato. Né? Dupla cardioversão sincronizada em adultos com FA é incerta também, da mesma forma que a dupla desfibrilação, então dupla cardioversão não está indicada também. E o próximo tópico, bradicardia persistente. Então, eles colocaram agora que a refratária ao tratamento medicamentoso é o tratamento com marcapasso transvenoso, né? Lembrando que, assim, é um procedimento. Sim, invasivo. Invasivo. Você vai ter que puncionar um acesso venoso profundo, você vai ter que passar o catéter, você vai ter que encunhar esse catéter, então isso tudo ainda demanda bastante treinamento. A gente está falando agora suporte avançado de vida, né, em adultos, e a gente falou no episódio aí, último Falando a Real, sobre marcapasso transcutâneo, né, e o transvenoso veio agora nessa diretriz da ARRA, como já é muito utilizado, que é uma medida ponte, né, mas ele vem como um atributo temporário na estabilização desses pacientes com marcapasso com bradicardia hemodinamicamente estável e persistente, refratária às medidas medicamentosas. Então, ele vem aí como uma medida de ponte para a gente poder estabilizar esse paciente, melhorar a condição clínica dele, às vezes poder transferi-lo, como já utilizamos, né, para um procedimento de marcapasso definitivo, ou então até a gente tratar a causa. E aí é possível fazer a retirada, né? Cuidados pós-PCR. Então, a hipotensão deve ser evitada, né, para manter uma PAM maior do que 65. Isso é importante, porque quanto melhor perfundido o seu paciente, menos acidose ele vai fazer, né? Então, tudo isso você vai garantir a função dos órgãos dele. Então, isso é uma da grande importância. Perfusão cerebral, né, e tudo mais. Lembrando que isso não é só uma mudança, né? A gente quer manter a PAM acima de 65, mas os cuidados pós-PCR são inúmeros. Exato. Temperatura, controle de eletrólitos, pH, isso tudo. Tratar as causas, né, da PCR desse paciente. São inúmeros outros cuidados, mas que a gente já vinha fazendo desde antes. E não houve grande alteração em relação a isso. Perfeito. Situações especiais. A gente já está passando para a finalização, lembrando que isso é só um resumo dos principais pontos dos destaques, né? A diretriz tem 25 páginas, os destaques da diretriz tem um arquivo de 25 páginas, a gente vai estar disponibilizando pela produção aí na descrição do vídeo, e para vocês poderem ter acesso, mas esse é só um resumo, né? Tem inúmeras outras mudanças, mas o que veio de importante para a gente é isso. Então, nas situações especiais... A administração do cálcio em adulto em PCR, né? Só por suspeita de hipercalemia, ela não está bem estabelecida ainda, então tem que avaliar cuidadosamente. O problema da gente... O motivo da gente usar o compressor torácico, o problema da gente administrar essas medicações que não
tem uma evidência bem esclarecida, como o cálcio, bicarbonato, sulfato de magnésio, que isso às vezes atrapalha, né? A gente acaba perdendo o fio da meada ali da RCP. Às vezes perde o tempo de administrar a droga que realmente tem nível de evidência elevado, que é a epinefrina e a amiodarona para choque refratário. Então, esse é o problema da gente. E esse é o principal cuidado dessa orientação. A administração é incerta para o tratamento da hipercalemia e a orientação também vem que não administre para você não perder o tempo ideal da administração das drogas e tudo mais. PCR na gestação. Então, planejamento, né, da equipe, o deslocamento, uterino manual, né, o deslocamento uterino, né, para a esquerda. Para a esquerda. Lembrando que isso melhora o retorno venoso da por mãe. Conta disso, tá? E agora eles estão falando da ressuscitação padrão e o parto de ressuscitação. Tiraram a cesárea perimortem, né? Ou a cesárea de urgência. O termo. Agora, e tudo isso deve ser feito nos primeiros 5 minutos, né? Para melhorar o desfecho. É uma decisão muito rápida. Muito rápida e bem complexa também. Bem complexa, exato. Falar aqui às vezes é fácil, mas na hora quem está ali realmente para decidir que vai fazer essa cesárea agora... Parto de ressuscitação. Parto de ressuscitação, realmente é uma decisão muito... Muito, muito importante. A gente vai falar isso mais para frente, mas isso também é uma situação especial, que é a overdose de opioides, né? Muito comum nos Estados Unidos, né, o uso de fentanil, né, tem muitos casos de PCR e overdose por uso de opioide. E veio nesse destaque da AHA o uso da naloxona por pessoas leigas, né? O acesso público, o incentivo de políticas públicas que permitam posse, uso, imunidade civil e criminal dessas pessoas que administrarão, né, os leigos de boa-fé que administrarão a naloxona nesses pacientes de maneira a reverter o quadro de parada respiratória, né, de queda de base da língua e a apneia desses pacientes em PCR por overdose por opioide. Lembrando que essa overdose por opioides basicamente o fentanil que está sendo é uma epidemia nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, ainda não chegou ao Brasil, mas nós já temos que já estar preparados para receber esse tipo de onda que vem vindo com essa droga, que não é uma droga nova, mas é uma droga que está sendo utilizada. E lembrando que é uma causa tratável, né, de PCR. Exato. Então, é muito importante defender, incentivar, orientar e treinar a população a ter acesso a essa medicação para poder salvar, né, a vida daquela pessoa. Porque até às vezes o serviço de saúde chegar, o paciente já está em PCR há muito tempo, né? Aí o prognóstico é reservado. E agora falando sobre sistemas de tratamento. A gente falou sobre a cadeia da sobrevivência, né, doutor? Uhum. Agora temos uma cadeia de sobrevivência unificada para PCRs intra-hospitalares e PCRs extra-hospitalares, tanto adulto quanto pediátrico, que é fundamentada no reconhecimento e ativação do serviço de emergência, como a gente falou no desengasgo. Então, reconhecer a PCR, reconhecer o paciente inconsciente sem movimentos respiratórios, falando para leigos, né? A orientação é não responde, não respira, iniciar a RCP. Então, RCP de alta qualidade. De alta qualidade, com compressões torácicas. Se tiver um desfibrilador externo presente no local, instalar o desfibrilador nesse paciente, pensando num atendimento da pessoa leiga. Aí, com o acionamento do serviço de emergência, vai vir a equipe, né, de atendimento pré-hospitalar e vai promover uma ressuscitação avançada, seja no suporte de vida, seja uma USA ou seja uma unidade de suporte básico. Se for o caso, vai conduzir esse paciente. E, uma vez estabelecido o RCE, conduzir o paciente. E com os cuidados pós-PCR. Perfeito. E também a cadeia de um elo importante é a recuperação e sobrevivência desse paciente vítima de PCR, né? Uhum. Que evoluiu com a RCE, então ele vai precisar de cuidados intra-hospitalares importantes, reabilitação e reinserção na sociedade, né? Então, tudo isso é muito importante. Não só do paciente, como da família também, né? Com certeza. Eles levantaram bem essa parte também da família, né? E a prevenção, né?
A prevenção com implementação rápida de pacientes que você já tenha, né, riscos maiores de PCR no intra-hospitalar, né? Intra-hospitalar. Então, essas reuniões são importantes para a informação. Às vezes fazer um briefing ali, né, numa passagem de visita, às vezes deixar esse paciente com um monitor, deixar esse paciente num local de fácil acesso, para poder prever um desfecho desfavorável e, uma vez estabelecido esse desfecho desfavorável, para que esse paciente possa receber o atendimento ali da forma mais rápida, né? Outro ponto importante sobre essas equipes de PCR intra-hospitalar e extra-hospitalar veio também de ter uma equipe preparada para isso, né? De preferência as equipes de atendimento na PCR extra-hospitalar. O ideal é que essas equipes tenham números de profissionais o suficiente para fornecer um atendimento de qualidade e que pelo menos um desses membros da equipe seja capaz de fornecer um suporte avançado de vida, seja ele um enfermeiro ou seja um médico, né? Então, as equipes do atendimento extra-hospitalar deveriam ser formadas, constituídas dessa forma. As equipes de atendimento das PCRs intra-hospitalares é preconizado que tenha formado, né, um time de resposta rápida e que essas equipes no intra-hospitalar também sejam constituídas por membros que possam fornecer suporte avançado de vida. Exato, né? Então, assim, trazendo para o intra, o do extra, né? Porque todas as equipes têm que estar preparadas, uma vez que só existe ela. Exato. Então, assim, isso é de grande importância, valorizando cada vez mais, mostrando a importância cada vez mais do suporte avançado de vida no pré-hospitalar. Muito bom. Iniciativas comunitárias. Essas iniciativas comunitárias, eu acho que disso tudo é uma das coisas mais importantes, principalmente para nós que somos do pré-hospitalar, onde você estimula que pessoas e grupos sejam treinados adequadamente para a primeira resposta ao atendimento à PCR. Então, realizando a RCP adequada, de forma adequada e sendo treinado para isso, né? Estimulados a isso. Então, esse eu acho uma das grandes atitudes desse estímulo dos profissionais, das pessoas, né? Do público em geral. E também lembrando, assim, locais como uma academia, shopping, de ter grupos treinados ali. Então, assim, hoje estimulou-se mais ainda que se você tem um ambiente que tenham pessoas que possam ter ali uma circulação ou locais que tenham maior risco de ter, né, um evento de uma PCR, que seu grupo, né, seus funcionários, seus colaboradores estejam preparados e principalmente treinados, né, treinados de forma adequada também para fazer essa primeira resposta. Muito bom. E muito importante, né? Então, incentivo a iniciativas comunitárias, campanhas em mídias de massa, para a gente poder incentivar e orientar os leigos a fornecer uma RCP, ali uma compressão torácica efetiva e, se disponível, a utilização do desfibrilador externo automático para que essas pessoas em PCR extra-hospitalares possam receber um atendimento de qualidade já desde o momento em que foi identificada, né? E como a gente falou da cadeia de sobrevivência, tudo começa na identificação da PCR. Exato. Então, tudo isso é muito importante. Debriefing clínico, tanto imediato quanto tardio. Então, isso também foi de grande importância, coisa que nós do pré já temos, né? O debriefing de discutir isso, discutir o evento, falar sobre o que foi realizado, pontuar atitudes a serem melhoradas. Então, o ato de discutir um assunto não quer dizer procurar problemas ou culpados, é melhorar o próximo atendimento. Então, isso é de grande importância também. Sobre a composição nós já falamos e ressuscitação na PCR hospitalar, stay in play ou scoop and run? Sempre. Agora eles preconizaram, né, o stay in play. Então, isso daí já determinaram que o transporte do paciente em PCR não foi efetivo, só em raros casos, né, que seja determinado, mas a melhor resposta ao paciente é conduzir
a RCP no local. Até que esse paciente obtenha um retorno da articulação espontânea, né? Exato. E que uma vez que essa RCP já se torna prolongada, a equipe tem que estar preparada para tomar condutas, né? Exato. É fazer o diagnóstico. O diagnóstico do óbito. Do óbito. E isso daí é de grande importância, que todo mundo tem que estar preparado, né? Desde o momento que você saiu da sua faculdade, você tem que estar preparado para isso. Para comunicar essa notícia. Essa notícia, porque nem todos vão voltar, né? Então, isso é uma outra importância de que o profissional tem que estar preparado. Mas hoje, assim, de tudo isso, né? A grande importância é falarmos sobre o assunto, trazer isso à mídia, como está aqui mesmo, né? Botar em serviços públicos, informar sobre isso, conversar sobre isso, né? Não adianta você comprar o seu DEA, seu desfibrilador, botar no seu estabelecimento e não treinar a sua equipe. Então, isso é uma coisa importante também. Não adianta chegar a ter um DEA lá e não saber usar, né? Exato. Porque a equipe de atendimento pré-hospitalar vai chegar com o DEA deles. Então, aquele DEA ali está para que você leigo, utilize. Exato. Para poder salvar a vida dessa pessoa. E saber tomar as condutas. Também, assim, eu vou treinar só para fazer uma compressão torácica? Não, eu vou treinar para identificar, iniciar uma compressão, chamar ajuda, orientar a quem você vai pedir ajuda, o que deve ser falado, porque muitas vezes essa pessoa não vai saber como pedir ajuda, vai só ligar e falar que tem alguém passando mal ali. Saber pedir o desfibrilador, o DEA, saber utilizar o DEA e aguardar a chegada da equipe de saúde. Então, isso é o que garante, né, exatamente um final adequado para essa parada. Perfeito, que vai aumentar as chances de um desfecho favorável, né? Que é o motivo da gente estar aqui falando sobre isso hoje. Exato. Então é isso, pessoal. Hoje foi um episódio mais técnico e didático para que vocês possam aplicar essas novas diretrizes, esses destaques da diretriz de 2025 da American Heart Association, falando sobre ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiológico de emergência. Muito obrigado pela presença. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seguir as nossas redes sociais, @Código 3 Podcast. Também estamos no Spotify. Código 3 Podcast, esse episódio também está sendo lançado simultaneamente nessa plataforma. Muito obrigada pela presença, Dr. Márcio Nakashima. Muito obrigado. Até o próximo episódio.